Olá, tudo bom? Eu sou o Dr. Fabrício Santana e estamos aqui mais uma vez no curso de Psicoterapia Cristã aplicado à Teologia. Hoje, mais um módulo, que é o módulo que estamos falando, que é o módulo de Psicologia Pastoral, e estaremos aqui comentando a respeito de 4 temperamentos. Você, na sua apostila, está aí com vários pensadores, várias vertentes, de 4 temperamentos da nossa apostila, 4 temperamentos da nossa vida, 4 temperamentos que todos nós, seres humanos, podemos ter. Cabe agora a nós falarmos e vamos nos deter aqui sobre o temperamento que Hipócrates falava, tá bom? 400 anos antes de Cristo, Hipócrates falou sobre 4 temperamentos: colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Então vamos falar a respeito do apóstolo Paulo, a respeito de Moisés, a respeito de Abraão e a respeito de Pedro. São 4 temperamentos e nós vamos estar agora dissecando eles um pouquinho para você, tá bom? Bom, todos nós, como seres humanos, temos um tripé, que é um tripé de personalidade, temperamento e caráter. Todos nós temos personalidade, temperamento e caráter. O temperamento nasce com a pessoa, ele é inato. E vou falar assim na base desses 4 personagens. Vamos falar agora de Paulo. O temperamento de Paulo é o temperamento colérico. O temperamento colérico, a pessoa que é colérica, ela é uma pessoa que gosta de se expandir, gosta de se liberar energia. E você, quando começa a ver a vida do apóstolo Paulo, você vê que o apóstolo Paulo era um homem que tinha muito conhecimento e ele era muito conhecido, se dava bem com as pessoas, ele era uma pessoa muito sociável. E o apóstolo Paulo, ele teve aqui algumas dificuldades também como pessoa, como ser humano, a nível de temperamento. Quando a pessoa que é colérica, a pessoa não controla as suas ações, ela é uma pessoa que ela é controladora, impaciente, dominadora. Aqui estava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que tinha as ações, tanto que ele era um perseguidor dos evangélicos, né? Ele perseguia os seguidores de Jesus Cristo, ele era um perseguidor da igreja, ele era um perseguidor, ele tinha esse perfil. E quando essa pessoa tem um perfil trabalhado, quando essa pessoa ela é trabalhada, ela se torna uma pessoa consciente, uma pessoa decidida, uma pessoa amável e centrada. Ou seja, ele, quando escreve uma das suas cartas, que ele fala a respeito de temperamento. Então ele já sabia a experiência que ele tinha passado, ele quanto colérico, tá? E aí, o apóstolo Paulo, ele quanto colérico, ele sabia das dificuldades que ele passava e também aquilo que poderia ser mudado na vida dele. É a pessoa aqui que ela é considerado como o fogo, tá? Agora, tem também o segundo temperamento, que é a terra, que é o melancólico. Moisés, ele, quando foi escolhido para tirar o povo do Egito, e você conhece muito bem essa história, antes disso ele se envolveu numa briga com um egípcio, saiu, matou esse egípcio, depois ele viu um hebreu envolvido em uma briga, ele foi separar e o egípcio perguntou a ele se ele naquele momento, ele foi acusado, foi perguntado se ele queria também matar, igual ele tinha feito com o egípcio. Então o que ele fez? Ele fugiu. Ele saiu dali. O temperamento dele, melancólico. Passou períodos
longe, sozinho, mas existia um propósito. Ou seja, qualquer que seja o seu temperamento, existe um propósito divino para que essa pessoa seja trabalhada por Deus na sua experiência ou então na sua teoria. Na experiência e na teoria existe o trabalhar divino. E com o Moisés não foi diferente. Naquele período que ele passa sozinho, depois que ele vai para o deserto, quando ele volta, Deus fala com ele na sarça, e essa história você conhece, a história bíblica, verídica, biblicamente dizendo, você conhece, e aí Deus fala com ele para ele voltar ao Egito, libertar o povo. O que ele fala? Não, eu sou pesado de língua. Manda Arão, meu irmão. Então, qual é a ideia dele? A ideia dele ali era uma ideia de passar não a responsabilidade apenas para Arão, mas era naquele momento de melancolia, achar que as coisas não estariam muito bem. O melancólico, ele é mais sossegado, ele tem resistência a algumas situações. No caso de Moisés, ele, em primeiro momento, ele estava resistindo, tá, em voltar ao Egito para tirar o povo. E, inclusive, numa experiência de resistência, ele, quando estava na sarça, vendo a sarça que se ardia e não se consumia, vendo que a sarça se queimava, mas não acabava, mas naquele momento ele teve um momento de resistência, de observar, de estar ali. É o melancólico. Quando ele não é trabalhado, ele é desta forma. Mas quando ele já começa a ser trabalhado, ele é uma pessoa que tem a possibilidade de ter o autocontrole, a possibilidade deixa de ser pessimista, é uma pessoa que é obstinado, é leal e é completamente sensível. E Moisés passou a ser sensível às coisas divinas, passou a ser sensível a tudo que estava ao seu redor. Porque ele mudou. Houve um temperamento, o temperamento dele, ele começou a ter a mudança. É natural que, de acordo com o local que você vive, pode ter algum tipo de mudança. Pode, apesar de nascer conosco, de ser inato, pode haver a mudança. Pode haver uma chamada adaptação. Aqui nós temos o fleumático. Abraão. Abraão era fleumático. E o fleumático, ele busca repouso e é adaptado aonde ele tiver. Mas quando Abraão passa por uma experiência em que ele chega no Egito e alguém pergunta se Sara era a esposa dele, eu disse, não, é minha prima. As experiências que ele tinha passado naquele momento era uma experiência assim, meio, vamos dizer assim, com medo de morrer. Então ele começa a ver a possibilidade de dar essa desculpa para não ter problemas, achando ele que teria problemas se dissesse que Sara era a sua esposa. Mas quando ele começa a perceber as coisas, ele começa a ser uma pessoa que tem o controle de toda a situação. É uma pessoa que tem possibilidade de comandar, ele é uma pessoa que tem possibilidade de motivar, é uma pessoa que tem possibilidade de crescer sempre,
sabe reconhecer tudo em que as pessoas ao seu redor faz, é uma pessoa que é paciente, é uma pessoa dócil, são as maiores características do fleumático. Agora, também nós temos aqui o sanguíneo, Pedro. Pedro, na qualidade de sanguíneo, uma das maiores características e o que a gente mais lembra de Pedro foi quando Pedro, ele, em uma conversa com Jesus, Jesus perguntava: Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Mas ele até ficou incomodado com isso. Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta minhas ovelhas. Mas aí, quando Jesus ele é levado já para ser condenado, Pedro ele tem um comportamento diferente daquilo que ele dizia a respeito do que ele dizia para Jesus. Amo, sim. Mas Jesus falou para ele que antes que o galho cantasse, ele negaria 3 vezes. E ele contestou Jesus. Mas agora, eu quero dizer para você que quem possui esse tipo de temperamento não sabe o que é passar sem ser notado. Ele sabia que, olhando ali, rodando naquele pátio onde ele estava, as pessoas sanguíneas, eles são pessoas que, aonde ele passa, ele é notado, aonde ele passa, é como que se, digamos assim, igual o vento, igual o ar. Ele sempre é notado, as pessoas sempre olham, sempre veem, ele é comunicativo. Só que o ar, ele é o seguinte, ele pode ser muito poluído, mas ele também pode ser um ar que restaura, um ar que traz cura, um ar que traz libertação. E Pedro, naquele momento, ele, com esse tipo de comportamento dele, o que ele fez? Ele era notado por onde passava? Era notado, as pessoas olhavam para ele e disseram: não, tu estava com Jesus. Não, tu não estava com ele? Ele disse: não, imagina, não sou eu. Vocês estão me confundindo. As pessoas com esse comportamento, as pessoas sanguíneas, é o comportamento do vento. Aonde está? Ele é notado porque ele é úmido, ele é uma pessoa que tem possibilidade de estar arrebanhando muita gente, mas também tem possibilidade de estar distanciando. E nós, como psicoterapeutas, nós, principalmente como psicoterapeuta cristão, nós como psicoterapeutas que já trabalhamos, você na sua comunidade, no seu gabinete pastoral, trabalha com inúmeras pessoas, pessoas completamente diferentes do seu dia a dia, completamente diferentes. Algumas delas só vai à igreja aos domingos, outras estão sempre à igreja. E às vezes nos perguntamos: mas por que o fulano é tão diferente do ciclano? Por que o irmão A é diferente do irmão B? Por que o irmão C, nós falamos sobre uma coisa e ele já vem aqui fazendo, pedimos, contamos uma necessidade, ele já vem suprindo essa necessidade que nós precisamos. Essa necessidade pode ser um auxílio braçal, essa necessidade pode ser a presença dele numa reunião. E essas pessoas sempre vão, e o outro não. Por quê? Porque existem pessoas de diferentes comportamentos. Existem pessoas
de diferentes temperamentos. E esses temperamentos é o que nós acabamos de dizer agora. E, portanto, ficamos por aqui. Até a próxima aula. E você tenha a possibilidade de ler um pouco mais a apostila e estar falando a respeito, estar estudando um pouco mais, conhecendo um pouco mais a respeito desses 4 temperamentos. Até lá!